Bem-vinda, bem-vindo ao Caminhando da Umbanda. Hoje falaremos sobre o Molu e o Obaloaê. O Molu e o Obaloaê seriam dois orixás distintos? Seria o mesmo orixá que se manifesta de forma diferente a depender do contexto energético? Ou seria o mesmo orixá, exatamente o mesmo orixá, que possui apenas nomes diferentes, o Molu ou o Obaloaê? Gente, antes eu gostaria de dizer que vou dividir esse raciocínio em dois vídeos, para que não fique cansativo para vocês ficar olhando para mim, falando o tempo inteiro, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de dizer é que, mais uma vez, desde o início do projeto eu venho falando, eu não sou o dono da razão. Estou aqui para expor a minha experiência como médium de 35 anos que eu tenho em casa de Umbanda e, assim, também muito conhecimento que adquiri, na verdade, muito pouco, né? Porque nós sempre temos que aprender mais, mas nos livros que li sobre Umbanda, de todos os expositores que li, desenvolviam um certo raciocínio, não é verdade? Aí somei esse raciocínio que li nos livros ao que aprendi nos meus 35 anos de Umbanda e tenho a minha opinião, mas não sou o dono da razão. Então, assim, gostaria de dizer que estou aqui para somar com vocês, sobretudo sacerdotes, sacerdotisas, respeito muito cada um, sacerdote, sacerdotisa de Umbanda, é uma vela firmada em prol da nossa religião, não é mesmo? Cada terreiro é uma vela, como disse o caboclo das sete encruzilhadas. Então, temos que mesmo que nos espalhar. Muitas vezes eu vejo determinado médium falando, eu não vou, determinados sacerdotes também, não vou ensinar para que não abra uma casa e não concorra com a minha casa de Umbanda, não é? Mas, gente, o ideal seria que tivéssemos médiuns preparados, sacerdotes preparados e prontos para abrir novas casas de Umbanda. Nós temos que somar, né? Nós temos que nos espalhar pelo Brasil inteiro, adquirir novos adeptos para que nós possamos nos fortalecer. Tá certo, gente? Bem, vamos lá. Para a Umbanda popular, o Molu e o Obaloaê, muitas vezes, se apresenta como o mesmo orixá, apenas com nomes distintos. O Molu, o Obaloaê, mesma energia, Umbanda popular. Alguns adeptos da Umbanda popular, entretanto, entendem que o Molu e o Obaloaê seria o mesmo orixá, mas que se manifestaria de formas diferentes, a depender do contexto energético. Quando existir contexto de cura, de corpo, de alma, se manifestaria aquele orixá como o Obaloaê. E quando se referia à desencarnação, a desencarne, a terra fria, o cemitério, a mudança de ciclo, esse orixá se manifestaria enquanto o Molu. Já o Rubens Saraceni, Umbanda Sagrada, ele coloca o Molu e o Obaloaê em tronos distintos. Então, para Rubens Saraceni, deixa claro que o Molu e o Obaloaê não é o mesmo orixá. O Molu seria um orixá ligado ao trono da criação, juntamente com Iemanjá. Então, Iemanjá no início da vida, o Molu no final da vida, na mudança de ciclo, né, onde há o desencarne. Né? Então, assim, o fim de um ciclo, início de outro. Ali atuaria a energia de um Molu, contraponto de Iemanjá. Já a energia de Obaloaê estaria no trono da evolução, junto com a energia de Nanã, trazendo a maturidade, e Obaloaê a cura do corpo e da alma. Então, Rubens Saraceni deixa claro que os orixás são distintos, tanto que os coloca em tronos diferentes. Nós concordamos com o raciocínio de Rubens Saraceni, mas mais uma vez digo, não estou aqui para impor de forma alguma a minha opinião, mas entendo que os orixás, que o Molu e o Obaloaê são orixás distintos, tanto que atuam em contexto energético diferentes, estão em tronos diferentes. Gente, junto com o Molu, trabalha Iemanjá do outro lado do trono da criação. Não é? Junto com o Obaloaê, Nanã. Vejam vocês que o Obaloaê com Nanã
formam um contexto energético, Omolu com Iemanjá um outro contexto energético. Né? São energias distintas. Mas por que essa confusão? Por que algumas pessoas acham que é a mesma energia? Gente, tanto o Omolu quanto o Obaloaê trabalham com transformação, eles atuam em transformação. Por isso, muitos acham, entendem que o Omolu e o Obaloaê seria o mesmo orixá, que se manifesta de forma diferente. O Obaloaê, transformação de doença em cura. O Omolu, transformação de mudança de ciclo, desencarne, que inicia um novo ciclo. Com o Omolu, nos cemitérios, atuam diversas falanges de Exu e de Pombagira. São Exus e Pombagiras de Calunga. A exemplo de João Caveira, a exemplo de Exu Caveira, a exemplo de Pombagira Rosa Negra, a exemplo de Rosa Caveira. Qual a função desses Exus de cemitério? Exu de Calunga, que chamamos. Eles são super potentes para atuação em desfazer demandas, desfazer energias de feitiçaria negativa, de magia negativa. Então, aqueles trabalhos de magia negativa são muito bem desfeitos por Exus de Calunga. Esses Exus de Calunga também nos dão proteção sobre essas feitiçarias, essas energias negativas oriundas de magia negativa. Certo, gente? Mas no cemitério, tanto os Exus de Calunga quanto as Pombagiras de Calunga, elas trabalham na proteção do cemitério com duas vertentes. Elas trabalham protegendo aqueles irmãos sofredores que ainda estão nos cemitérios presos aos corpos físicos, por exemplo, os suicidas. Os suicidas, eles ficam presos ali ao corpo físico até que ele tenha uma certa consciência e possa ser resgatado. Então, muitas vezes ele vê o corpo físico dele se apodrecendo, gente. É muito triste o que o suicida passa, né? Para quem estuda essa questão, sabe muito bem o que passa um suicida após o desencarne. Né? Então, assim, os Exus de Calunga e Pombagira de Calunga eles protegem o cemitério para que espíritos malignos não busquem esses espíritos ali no cemitério, não os escravizem, certo, gente? Não os escravizem. Essa é uma função. A outra função dos Exus de Calunga dentro do cemitério é proteger os corpos físicos, sobretudo dos que acabaram de desencarnar, porque no corpo físico dos que acabaram de desencarnar há ectoplasma, e os espíritos negativos, eles querem o ectoplasma porque sugando, drenando aquele ectoplasma, eles se fortalecem para que atuem fazendo o mal aos encarnados, porque eles precisam do ectoplasma para que possam fazer o mal ao corpo encarnado, não é? Porque ele precisa daquela energia próxima para que ele possa fazer o mal, certo? Então eles buscam o ectoplasma nos cemitérios, e quem protege os cemitérios, tanto dessa questão quanto de escravização de espíritos que estão ali, são os Exus e Pombagiras de Calunga. Então são excelentes, importantíssimos trabalhadores para o bem. Quem diz que Exu de Calunga e Pombagira de Calunga trabalha para o mal não é um bandista, não é responsável, gente. Eles não fazem o mal. Quem faz o mal são pessoas, quem faz o mal são espíritos malignos, não são Exus, não são Pombagira. Vamos acabar com essa questão. Nós temos que acabar com esse preconceito entre Exu e Pombagira. Tá certo, gente? Outra energia que trabalha junto com o Omolu é Yansan. Vejam vocês, Yansan, ela é complexa, não é verdade? Muitas vezes ela atua com Ogum no trono da lei, outras vezes atua com um elemento do ventos e tempestades ali junto a Xangô, e também atua sim junto a Omolu. Ela é a senhora dos Eguns. O que é que faz a energia de Yansan? A energia de Yansan, após o desencarne dos espíritos que passam pela energia de Omolu, Yansan vai construindo e desconstruindo
Os seres, gente, a energia do mental, do ser, ela constrói e desconstrói a energia do mental e nessa construção e desconstrução, Yansan vai fazendo com que os seres eles evoluam, eles tomem o caminho da evolução. Por isso, gente, essa questão de construção e desconstrução de Yansan causa um certo ímpeto os médios que têm Yansan de frente, né? E isso causa uma certa intempestividade, uma certa inquietude no ser. Por quê? Porque Yansan ela vai construindo e desconstruindo o tempo inteiro e isso vai causando uma certa inquietude. E muitas pessoas maltratam outras, né? E colocam na conta de Yansan. Dizem assim, me desculpe, eu não pensei no que eu falei, eu fiz sem pensar, mas eu sou de Yansan, eu sou assim mesmo, eu tenho um ímpeto, Gente, a gente não pode colocar a culpa no orixá pela nossa personalidade, tá certo? Nós temos que controlar as nossas energias. Bem, eu termino aqui esse primeiro vídeo e no próximo vídeo continuaremos o raciocínio sobre o Molu e o Obaluayê. Fique com Deus, salve a nossa Umbanda. Axé.